Bem-vindos a mais um Estação 104, o seu podcast sobre a quarta e sétima arte, cinema e música. Eu sou Eduardo Andrade e vou ser o mediador de vocês nesse episódio. A nossa querida Ruth Lima não pôde ser a mediadora nesse episódio por conta de um problema pessoal, mas as coisas voltam ao normal a partir do próximo episódio. E seguindo a nossa mesa, temos Madu Souza. Oi, gente, tudo bom? Estou aqui mais um episódio com vocês, problematizando. E temos mais um convidado conosco. Se apresente, por favor. Oi, gente, meu nome é Diego Borges, sou do quarto semestre de cinema e tô aqui para conversar com vocês. No episódio de hoje, vamos falar sobre a comunidade LGBTQIA+. Aliás, sobre o mês do orgulho. Para iniciar esse debate, eu acho interessante a gente falar sobre a Parada do Orgulho LGBT de São Paulo, que aconteceu no dia 2 de junho. Essa parada é considerada a maior parada do mundo, a maior parada LGBT. E nesse ano, ela reuniu mais de 70 mil pessoas. O que vocês têm a falar sobre a parada do LGBT? Eu queria destacar uma coisa que a Pablo Vittar, ela falou bastante sobre ressignificar as cores da bandeira do Brasil. Eu achei isso interessantíssimo, mas acho que abre muito debate. O que vocês acham? Eu acho fundamental. Aliás, o lema desse ano foi: basta de negligência e retrocesso no legislativo. Vote consciente por direitos da população LGBT. Eu acho assim que o movimento LGBT, né, é um movimento que já acontece há bastante tempo. Então a gente vê aí nas ruas essa expressão do que é ser você, do direito, da liberdade de você ser você mesmo, de amar quem quiser, né? A celebração desse amor tanto próprio quanto do outro, independente da orientação, do gênero. Eu acho que isso celebra bastante. E temos muitas personalidades que apoiam a causa, né? E que fazem esse movimento se engrandecer, digamos assim, ganhar essa visibilidade a cada dia mais, né, atualmente, com certeza, isso tem se mostrado nas mídias, né, nos veículos midiáticos, no cinema e também na música, né, então a gente vai desenrolar e desmembrar sobre isso nesse episódio. Falando da Pablo, é muito interessante esse movimento de se reapropriar da bandeira. E se a gente for parar pra pensar nesse Brasil, no seu início, esse Brasil que sempre foi muito preconceituoso, né? A gente pensar historicamente em personalidades como Índio Tibira, que foi explodido por não performar uma masculinidade como o colonizador imaginou. Ou então mesmo a Chica do Manicongo, que teve que se deixar de ser quem é por conta de não querer morrer, né? Ela queria sobreviver nessa sociedade Brasil lá, seus 1800. Então, a gente vê essa comunidade que sempre é tão defamada, tão colocada contra os costumes, lutar por uma bandeira, né? Que nesses últimos 4 anos foi apropriada por um grupo político e usada para ir contra a democracia, né? Então, uma população, um grupo que sempre foi colocado contra o Brasil, tá usando essa bandeira para ressignificar e trazer a brasilidade de volta é tão importante. Eu acho que é muito forte. E Eduardo trouxe algo muito importante, que esse recorte histórico que ele fez, a gente vê que não há tanta mudança assim para os tempos atuais, gente. Quantas pessoas não se escondem por trás de máscaras com medo de ser quem são, seja por repressão da religião, da família, porque não aceita. Então, assim, por mais que a gente tenha movimentos que criem essa visibilidade, essa sensação de grandeza, ainda há muito o que se fazer. Ainda há muito o que correr e essa comunidade LGBTQIA+, ter a liberdade de sonhar. Né, é muito o que Erika Hilton, né, a deputada, ela fala muito sobre isso, desse direito que é tomado da comunidade de sonhar, de se visualizar na frente, ocupar cargos, ocupar lugares, sabe? Eu acho que isso é muito forte e é presente, né, acredito que em algum momento na vida de alguma pessoa da comunidade. Isso de ocupar os espaços é fundamental. Eu assisti um documentário recentemente que se chama Temporada de Caça, que fala da crescente homofobia dos anos 80 no Brasil com a epidemia da AIDS. E as pautas eram justamente isso. Muita gente LGBTQIA+, nos cargos de poder. Não tinha como a gente se defender, sabe? E com o tempo isso foi mudando. Eu acho que precisa mudar muito mais. E é
importantíssimo falar sobre isso. Eu acho que a Erika Hilton é um assunto que a gente pode abordar um pouco mais à frente. Eu quero, pessoalmente, também estar falando um pouco com mais propriedade sobre isso, mas agora eu quero jogar algumas perguntas na mesa, um pouco mais problemáticas, que eu gosto de problematizar, vocês sabem disso, meus queridos ouvintes. Então, começando aqui com nossa roda de conversa, eu queria saber de vocês. Por que há tanto incômodo do conservadorismo com a liberdade do indivíduo de se relacionar para além do casal heteronormativo? Eu acho que... eu não sei, é uma coisa que se retroalimenta, né? Eles não conseguem se abrir para se conhecer ou conhecer a questão do próximo. E esse fechamento acaba querendo fechar os outros também, calar os outros. E eu acho que é um negócio que se retroalimenta, mas não consigo pensar um porquê, assim, onde começa isso. Com certeza. Eu ia falar exatamente isso. Eu acho que a gente, infelizmente, esquece de olhar a história das coisas, né? O Brasil esquece de olhar a sua história. E a gente vem de uma colonização cristã, uma colonização que pregava tudo isso, né? A gente pensar que o primeiro... homofobia aconteceu foi com uma pessoa indígena que não tinha aquela noção, era um outro mundo, e o colonizador é extremamente ignorante, sem essa capacidade crítica e analítica, né? Mesmo se dizendo civilizatório, extremamente brutal e arrogante no seu poder de achar que sabe mais das coisas. E aí a gente vê uma sociedade que se constrói a partir de preconceito com as mulheres, preconceito com as pessoas LGBTs, e tudo que apresenta ser feminino, né? Tem essa questão. Ou que se desvincule da tal masculinidade, né? E aí a gente vem falar hoje de masculinidade tóxica. A gente vai falar hoje sobre como esse homem negro se relaciona. Então, são temas que parecem totalmente distantes, mas é uma questão muito histórica do que a gente vem crescendo. E não só no Brasil, em outros lugares também, né? E a gente esquece, por exemplo, que, como de Utibira... outros grupos indígenas também tinham essas outras formas de se relacionar e outras formas de performar, tanto a masculinidade ou feminilidade. Para além do gênero biológico, a gente está falando também sobre a questão de como se identificar, né? É para além de uma questão física, é uma questão de ser mesmo, de você nascer aquilo. E eu acho que também envolve muito o controle dos corpos, né? Principalmente no sistema capitalista que a gente vive, né, é necessário, pelo menos na minha visão, que esse sistema se alimente de mão de obra, né? Quanto mais precária, quanto mais numa classe mais baixa, eu acredito que esse controle dos corpos, tanto das mulheres quanto dos homens, ele decai esse sistema, que precisa dessa massa de pessoas para trabalhar, né? Se a gente tem um casal homoafetivo, eles não estão reproduzindo. Não é interessante. Exatamente. Não é interessante pessoas do mesmo sexo para esse sistema se relacionarem, porque não gera essa mão de obra para alimentar ainda mais o sistema que a gente vive. E ainda alimentar os estereótipos e as classes sociais onde o rico fica mais rico e o pobre fica mais pobre, como já diz a música, né, gente? Que todo mundo já conhece. Segunda pergunta, né, que eu quero jogar na roda também. Especificamente, eu quero jogar na roda para o nosso Segunda pergunta que eu quero jogar na roda para o nosso convidado, Diego. Como os veículos midiáticos enxergam a comunidade atualmente? Eu acho que varia muito, porque grandes mídias, assim, grandes veículos de comunicação, às vezes tendem a usar a pauta só como forma de autopromoção e quase nunca para, de fato, favorecer a causa. Há um desgaste, assim, da pauta nesse sentido, eu acho. Acho que a gente tem que lutar para ressignificar algumas coisas, para essa pauta não cair em mãos erradas, por exemplo. Diego, eu acho que algo muito importante que eu sempre penso é a questão da direção, né, de muitas obras, ou de quem está criando por trás, né? Como você enxerga isso? Existe essa possibilidade de pessoas LGBT estarem nesse lugar de destaque, de ser um diretor, ser um roteirista, tá ali pensando personagens que falem sobre isso, e eles sendo, para além de uma pessoa que está escrevendo uma ficção, mas também tem sua vivência pessoal, né? Sim, com certeza. Ultimamente,
tem crescido muito os diretores da sigla e acho que vai crescer ainda mais, porque quanto mais tende a se democratizar o acesso à cultura, a fazer a cultura, mais a gente vai ver produções como Alice Júnior, por exemplo, que é uma produção brasileira recente, que fala sobre uma personagem trans e é dirigido por uma mulher trans, e tantos outros assim que hão de vir e que vieram. Eu acho que o futuro é próspero, eu acho. E também falando um pouco sobre essa vertente, eu queria debater um pouco entre vocês sobre essa questão dessa inclusão, principalmente das grandes emissoras como a TV Globo, né, dessas questões, dessas pautas relacionadas à comunidade. Recentemente, a gente teve a aparição de uma atriz transexual em um horário nobre, né, da rede televisiva Globo, Gabriela Medeiros, que interpreta a Buba em Renascer, certo? Que também, né, é uma mulher trans, a atriz. Aí, no caso, a emissora, anos atrás, também teve uma tentativa parecida com outra obra, que foi A Força do Querer, mas dessa vez com um personagem Ivan, que na narrativa era um homem trans, porém interpretado por uma mulher cis, mas que também era da comunidade lésbica, né? Então, inclusive Carol Duarte, o nome da atriz. Então, assim, eu queria saber, né, propriamente, se há uma problemática, né, de que pessoas que não tenham a vivência, né, por exemplo, uma mulher cis, há uma problemática dela interpretar um homem trans. Eu acho que isso é problemático. Isso, de certa forma, passa para o público a mensagem. Perfeito. Acaba sendo uma invisibilização, né? Mesmo sem ser um intuito, porque você contratando um ator trans, favoreceria muito a narrativa. Muito, muito, muito. Todas as vivências daquele ator, ele ia encaixar no personagem. Ia se tornar muito mais rico, eu acho. E eu acho que a gente tem que problematizar isso mesmo. Eu acho que tem que cobrar. Porque tem muita gente capacitada para fazer, sabe? Não faz sentido chamar uma atriz ser muito talentosa, não viveu aquelas coisas. Talvez não tenha tanto repertório pra falar sobre isso. Ela traz também a Bianca Della Fence, né? Que é uma drag queen super conhecida. E ela não aparece só como Bianca, né? No caso da novela, ela é a Nicole, se não me engano. Ela muda o nome. Mas é uma drag que também se coloca também na sua vida enquanto um homem gay que tá ali, que performa drag queen, né? Que é uma questão que as pessoas também trocam. Ser uma drag queen não é ser uma pessoa trans, é totalmente diferente. Pode vir a ser, mas não é. Trans é uma coisa, drag queen é outra coisa, a sigla é grande, mas são coisas totalmente diferentes, né? Você acha que isso é um problema, a sigla ser tão grande, a sigla ter coisas misturadas, ou as pessoas que têm realmente que aprender, entender que existe diferença, e o Google tá aí pra isso, né? Exatamente. Eu acho que não tem problema nenhum a sigla ser tão grande assim. Eu acho que tem que comportar todos os estilos de vida, as cosmovisões, inclusive. A sigla, ela comporta também, tem dois espíritos, né? Que fala sobre um povo indígena que tem uma cosmovisão em que dois espíritos habitam o mesmo corpo. E eu acho que, se a gente tem que falar de inclusão, a gente tem que incluir. E eu acho que essa sigla não pode parar só no que aprende mais, sabe? Tem que se estender cada vez mais. Bom, vamos para mais uma pergunta. A comunidade LGBTQIAPN+, atualmente vem conquistando espaços, cargos e etc. E mesmo com a homofobia, né, e toda essa questão de sistema histórico que tem essa questão de repreender, né, de tentar calar, silenciar, no contexto atual, a comunidade ela se permite sonhar, se visualizar no futuro. Eu dei uma pincelada, né, nesse assunto no início do podcast, mas eu queria saber, na opinião de vocês, se essa comunidade atualmente, hoje, consegue se visualizar no futuro. Eu acho que sim. Cada vez mais a gente está conseguindo espaço, seja na política, seja nas artes, na mídia. Eu acho que nada pode parar, assim. Não pode ser um governo que nem o anterior que vai calar, pode tentar, mas não vai conseguir calar nenhum tipo de voz. E eu acho que o futuro é muito promissor. Concordo plenamente. Se a gente for parar pra analisar esse último desgoverno, né? Esses 4 anos, quem tava fazendo música e
produzindo essas artes e vem crescendo hoje em dia de maneira enorme. Por exemplo, Lineker e os Caramelos. Hoje em dia a Lineker tá em carreira solo, mas o quão grande foi aquele grupo com uma mulher trans em transição, uma mulher negra cantando seus sentimentos, suas possibilidades. E a Lineker já falou sobre isso, que muito do que ela cantava não era real, era uma possibilidade, um desejo, né? A gente pensar em As Bahias e a Cozinha Mineira também, um grupo de banda formado por mulheres trans. A gente pensar em Rico Dalassan, que trazia o Dolores Dalla, cantando sobre seus sentimentos, sobre sua vivência enquanto um homem gay, um homem negro. Então, Glória Groove e Pablo Vittar, duas drag queens que hoje em dia aparecem em redes televisivas voltadas pra família, assim, sabe? Onde crianças cantam aquilo e da melhor forma possível, sabe? Se vendo possível, se vendo enquanto existente. A relação da Glória com a mãe, né? Elas têm músicas juntas, Incondicional. É uma coisa incrível. Meu Anjo acabou de lançar também, a Gina. Então, é tão bonito você ver essa possibilidade de artistas que têm família, que estão mostrando que são LGBTs, mas que têm família, que querem casar, que querem ter um relacionamento, que podem falar sobre seus sentimentos. E sobre, como você falou também de Erika, né? Que ela já se colocou enquanto essa mulher diva da política, Sim. esse título maravilhoso. Porque é o que ela falou, a política é às vezes encaritada, muito dura, engessada. Então uma pessoa como a Erika, que tá na capa da Vogue, desfilando São Paulo Fashion Week, tá na parada, tá nos programas de TV, falando não só da causa dela, mas fazendo política, né? Ser uma pessoa LGBT no Brasil hoje é um ato político, né? A história da Erika é literalmente uma história de sonho. Uma criança, uma adolescente, né, que vai ser expulsa de casa, vai passar pela prostituição. Ela mesma falou que ela aprendeu muito na rua, que ela foi respeitada na rua, mas que ela não iria sobreviver se ela não tivesse o afeto que ela teve na casa dela antes. E hoje ela é considerada uma possível presidente do Brasil. Então, o país que mais mata mulheres trans, que onde a média de vida ainda é 35 anos, ver que uma mulher negra trans é uma possibilidade de presidente é revolucionário. Então, o futuro realmente é próximo. A Erika fala muito sobre isso. Em um dos debates, né, que ela posta muito no Instagram, ela falou muito sobre essa questão de que as pessoas me veem como presidenta, independente de eu ocupar o cargo ou não. É bom que as pessoas se vejam em mim, se vejam num cargo alto, além da prostituição, da marginalização, que é muito comum e que é muito estereotipado, sabe? Taxado somente àquele grupo, sendo que pode se expandir, pode se ampliar isso ainda mais e fazer com que pessoas ocupem cargos, assim como Erika ocupa o cargo de deputada e, se Deus quiser, presidenta também. Eu adoraria. Com certeza. Meu Deus! E a gente vai também para mais outra pergunta, que é até que ponto os veículos midiáticos podem ser aliados à causa LGBTQIAPN+, e até que ponto isso pode prejudicar. Os veículos, como por exemplo a Globo, as grandes marcas, tipo a Google, Sim. Uber e tudo, eu acho que não cabe mais fazer propaganda só no mês do orgulho. Não cabe mais fazer propaganda, só lembrar dessas pessoas, da gente, no mês que se fala sobre isso. E no que tange a Globo, eu acho que ela ainda tem muitos problemas. Por exemplo, nas novelas, você cortar um beijo homossexual na novela e de um relacionamento que estava crescendo e o ápice seria o beijo e não acontecer, isso 2 vezes, pelo menos por onde eu sei, é bizarro. Hoje não cabe mais, não faz sentido nenhum. Inclusive, puxando esse gancho, falando sobre a Rede Globo, a gente tem que falar sobre a narrativa das obras, né, dessa rede televisiva tão famosa no Brasil, que é a Globo, de colocar personagens caricatos, sabe, escrachados de forma cômica, retratando as pessoas da comunidade LGBTQIAPN+.
principalmente homens gays. A gente tem que lembrar do Félix, que é aí o vendedor do cachorro-quente do Félix, quem é que não se lembra desse momento da novela, e que coloca esse homem gay como algo, como um elemento de comédia, como se o repertório, a história dele se resumisse a ser sarcástico, a ser venenoso, a ser cômico e engraçado. O quão isso reflete na sociedade da visão que as pessoas têm sobre os homens gays. Exatamente. A Globo fez, inclusive, teve Félix, teve o Cru também. Que tem Sim. filme. Globo Filmes, ela tem um histórico nisso, né? Porque agora tá surgindo várias franquias de filmes mais populares que basicamente caçam da classe pobre e vendem isso como se fosse algo Engraçado. mesmo. É como se fosse engraçado. Aí que engraçado é com a família indo na praia, a família pobre indo na praia. E é exatamente o que aconteceu com o personagem Cru, a mesma coisa que aconteceu com o personagem Félix, tantos outros que foram antes. A Globo tem uma questão com isso. Acho que um pouquinho. Quando a gente faz comunicação, a gente tem sempre as nossas questões, né? Mas eu acredito que realmente passa uma mensagem muito negativa, principalmente por ser um veículo tão grande, sabe? Mundialmente, pessoas de outros países assistem, consomem as novelas, gente. Não é só o Brasil, não. A Avenida Brasil rodou o mundo, sabe? E ainda roda. Então, assim, a gente tem que pensar no sentido de que até que ponto vamos permitir que emissoras grandes como a Rede Globo coloquem as pessoas da comunidade como algo cômico, como algo que não pode falar da sua própria história de maneira que não seja tão escrachada, tão comédia assim, até porque nenhum ser humano vive dessa maneira, sabe? Eu acredito que não existiria um Félix da vida real, porque não há possibilidade de uma pessoa ser tão venenosa o tempo inteiro, tão víbora, tão rancorosa, sabe? Obviamente, a gente tem ali partes de personalidade, mas colocar isso numa pessoa só, e aí relacionar isso a toda uma comunidade com várias dores, com várias estruturas e com várias dores que atravessam a gente é muito complicado e reforça ainda mais o preconceito que já existe, entende? Então isso é inadmissível. E é interessante pensar dessas emissoras, se for pensado ou não, mas ou é colocado enquanto um papel de vilão, ou é colocado nesse papel fechatório, né? Essa coisa cômica que é quase humilhante, né? Limitando a comunidade a esses dois papéis. Ou você é ruim ao extremo, ou você é a gay chaveiro, né? Que é algo muito limitador. E é o que o Madu falou, é limitar a saúde dessas pessoas. Essas pessoas já são, infelizmente, mal vistas. Então, o que você está passando por um grande público, né? O que você quer passar com essa mensagem? Tudo há uma mensagem. Em comunicação a gente aprende isso. Então, como você coloca esse personagem e essa característica de ser um homem gay e ele ser um vilão e ser tão... ele era uma víbora mesmo. Então, assim, é horrível. Tá sujando a imagem de uma comunidade, querendo ou não. E, além disso, a gente também, pegando nessa vertente, nessa linha de raciocínio, quando se trata de retratar as relações homoafetivas, não é tão aprofundado, né? Não é uma coisa assim que nem beijo aparece, sabe? Fica sempre em torno de algo que dá a entender que rola alguma coisa, sabe? Então, não o propriamente dito. Porque não seria adequado? Por que não aparecer, sabe? Eu penso nisso às vezes, não sei vocês. Me veio na mente agora o filme O Segredo de Brokeback Mountain, de 2005. Ele ganhador de Oscar, de melhor roteiro adaptado, melhor direção e melhor trilha sonora. E o filme, ele é super bonito, visualmente falando, sonoramente, a interpretação, mas a necessidade e o apelo sexual é existente. Não só nele, mas em muitas obras hoje em dia, que continuam sendo feitas. E o final trágico, que talvez não seja um problema, mas sempre é um final trágico, né? Essas obras mais antigas sempre colocam a comunidade LGBT em um final trágico. Ou morte, ou separação, ou um amor impossível, ou como Me Chame Pelo Seu Nome, que até rola alguma coisa e o sentimento é visível, mas para uma sociedade aquilo não pode acontecer e simplesmente o garotinho fica só, pobre do Timothy. Mas... é uma situação tão chata e tão desconfortável e limita essa comunidade.
E pensando nisso, algumas pessoas criticam isso, mas não é todas, mas muita gente critica obras como Heartstopper, que, óbvio, há uma ideia de ficção, é baseada em livros, né? Mas é tão bonito e fala mais uma vez sobre a possibilidade de sonhar, a possibilidade de relacionamentos, não só de homens gays, mas de pessoas bi, pessoas trans, pessoas assexuais, pessoas lésbicas. E aí as pessoas falam, nossa, mas isso não existe. Como assim não existe, sabe? Uma pessoa LGBT não pode ter um final feliz? Ou simplesmente um amor na adolescência, né? Na segunda temporada temos muitas complicações familiares. Mas, mesmo assim, é uma obra ficcional. Eu acho que esperar 100% da realidade é meio abrupto, né? Então, não aceitar um final feliz, mas só aceitar um final triste, eu acho que também é sucumbir à comunidade da tristeza, né? Você, enquanto aluno de cinema, como você enxerga essa limitação das pessoas? Você falou tudo. Essa necessidade de se ater à verossimilhança é um perigo, assim. Nem tudo precisa seguir conforme a gente escuta as histórias. Se a gente vai produzir uma história que se passa na época da explosão da epidemia da AIDS, não significa que aquele possível casal vai morrer, velho. Não faz sentido. Você não precisa se ater aos padrões que em todo tipo de filme traz. Então, obras como Heartstopper, por exemplo, são maravilhosas, são incríveis em seu aspecto. Eu acho que tem que ter mais mesmo. E falando um pouco também do que o Eduardo trouxe sobre essa apelação sexual. Gente, eu acho assim que não é novidade, né? Que plataformas como a Netflix, principalmente a Globo, né, tem essa questão da apelação, seja sexual ou seja no tom de humor. Mas falando mais sobre o tom sexual, a gente tem obras como a Azul é a Cor Mais Quente, né, que inclusive foi um motivo de comentários assim que detestaram. Muitas pessoas falaram mal da obra justamente pela narrativa trazer esse peso desconfortável, né, principalmente entre as principais ali, o casal lésbico. E assim, o quanto isso é presente, sabe, em quase todas as obras atuais que querem falar sobre a comunidade ou um casal homoafetivo. Tem que ter essa apelação sexual, usar o corpo do indivíduo, né, como algo que quer chamar a atenção, que tem que ter essa questão mais da malícia, do prazer, sabe, exacerbado. Não tem essa questão de sensibilidade, como se tirasse a humanidade daquele ser e só colocasse como vitrine, sabe? E é igual como acontece com as mulheres, né? Que, inclusive, já é pioneira nessa questão aí de sexualização, principalmente em filmes dirigidos por homens, né, diga-se de passagem, mas que é uma questão que também vem acontecendo bastante. Séries como Elite, por exemplo, traz esse drama e essa apelação não só em personagens, em todos os personagens, mas principalmente nos casais homoafetivos, gente. Oscar, meu Deus, o que aconteceu com Oscar? Eu fiquei... Oscar não, Omar. Foi Omar. Foi o Omar. Omar, o que aconteceu com o Omar, eu fiquei assim... Nossa, o Patrick e o Ivan, pelo amor de Entende? Deus, não vou debater sobre. Entende? Então foi assim, algo que despedaçou meu coração, porque eu acompanhava desde a primeira temporada Elite, e o que fizeram com um casal que eu adorava foi imperdoável. E em troca de quê? Também de visualização, sabe? De chamar a atenção, de chamar o público. Pra que isso? Entende? Eu vou fazer uma pergunta agora pro nosso convidado. Você faz cinema. Isso, eu acho que faz parte, né, da questão do cinema, da questão do audiovisual mesmo, né? Quer chamar a atenção, quer prender a atenção do telespectador. Isso faz parte de acabar com um casal que a gente ama, né? Ou realmente é meio que específico desses casais? Eu não sei exatamente desse casal de Elite, porque eu não assisti, mas realmente, dependendo do tipo de série, principalmente vindo na Netflix, que sempre quer lucrar mais, né, como toda empresa multimilionária, eu tenho certeza que foi para buscar audiência, foi para causar alguma comoção. Talvez impactar. A audiência estivesse caindo e criaram alguma coisa para ressurgir, mas eu sinto muito. É como aquele ditado, né? Ela não vem mais. Não, foi mesmo.
Falando sobre ainda diretores e filmes, eu queria trazer um brasileiro que a gente até comentou antes, que é Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, de 2004. Eita, perdão. Outro filme é Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, de 2014, do diretor Daniel Ribeiro. Particularmente eu gosto muito do filme, eu acho que visualmente ele é muito bonito, ele tem uma poética muito interessante, ele trabalha com um menino LGBT, PCD, e é um relacionamento muito sincero, muito leve, bem adolescente, mas a gente falou sobre a questão do tanto o elenco e tanto o apelo do diretor por pessoas brancas no elenco, né? Como é como é sua visão sobre isso, né? Essa limitação de alguns autores. Então, Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, ele nasceu de um curta. E é um daqueles casos de um curta que vira longa, tipo Sem Coração, que estreou recentemente, que eu quero muito falar sobre. E ele, quando ele se transformou num longa, eu acho que existia uma capacidade de fazer alguma mudança, principalmente no elenco, sabe? O filme se passa, acho que em São Paulo, e a falta de diversidade étnica do elenco é bizarra. Tem muita gente branca. Não parece São Paulo. E a personagem feminina, ela não tem nenhum tipo de personalidade, ela só tá ali pra sentir ciúmes do casal. Ela não tem uma vontade assim própria, e é esquisitíssimo. Sobre esse diretor também, ela lançou um filme recentemente chamado 13 Sentimentos, que passa pelo mesmo problema. Tem pouquíssimos personagens negros e eles não têm nenhum tipo de personalidade. É bizarro. Sim, e também a gente entra numa questão até um pouco mais racial sobre por que não se comenta do casal homoafetivo entre pessoas pretas, sabe? Eu acho que isso entra várias outras dores, né? Várias outras questões que tira a humanização, né, da pessoa preta enquanto pessoa, enquanto cidadã, enquanto ser social e político, e coloca apenas como se fosse silenciar, sabe? Até mesmo para amar o outro e amar a si mesmo. Eu vejo muito pouco, né? Eu acredito também que não seja só pela questão de eu não ter repertório de procurar saber, de assistir e tudo mais, mas acredito que a mídia não abraça, sabe? Não mostra, não coloca pessoas homoafetivas pretas se amando, certo? Só pessoas brancas. Então, assim, que inclusão é essa? Entende? Que inclusão estamos fazendo aqui? E o que vocês querem mostrar que estão incluindo? Só pessoas brancas e pessoas gordas, e pessoas PCD, e pessoas pretas, sabe? Então isso tem que ter um olhar mais amplo, principalmente quando a gente está trabalhando com veículos midiáticos que entram nas casas das pessoas e que são formadores de opinião, de certa forma, né? A TV, o celular, o computador, tudo isso, embora seja uma ferramenta, são formadores de opinião. Mudam os nossos valores, nem que seja em certa medida, mas mudam os nossos valores e a nossa maneira de pensar, porque são milhares de informações que estamos expostos ali, entende? Então a gente tem que ter muito cuidado quando fala disso. Exatamente, né? Eu acho que uma série que tem essa representatividade de pessoas pretas, pessoas trans e pessoas LGBTs é Pose, né? Que, nossa, é uma série incrível, assistam, pelo amor de Deus. É uma série muito boa e vale muito a pena, tanto pela história, pelo contexto e como a história vai crescendo e contando as histórias desses personagens. É uma série dura, apesar de ter um retrato de pessoas LGBTs e pessoas negras, é uma série dura, mas que quando coloca no ballroom, aquelas pessoas têm um momento de paz, elas estão felizes, ela é rainha do baile sim, sabe? Uhum. E é muito importante. Outro filme, eu não acho que Moonlight seja tão focado sobre uma questão de gênero ou sexualidade, mas é um filme que fala sobre isso e como o personagem ele vai se entendendo conforme o tempo passa, né? E é o famoso, essa criança que sempre se entendeu LGBT, né? Talvez não com esses termos, mas ele era muito diferente, ele se entendia diferente, as crianças tratavam ele de forma diferente. É um filme... Moonlight é maravilhoso. Eu acho que tô indicando muitos filmes que eu gosto. Mas são filmes muito interessantes, séries muito interessantes e relevantes pra pensar. Tanto por assistir de maneira... por gostar ou ter interesse, mas também
de maneira crítica, né? Moonlight, ele só vai ter a possibilidade de um afeto romântico mesmo no final do filme. E olhe lá, porque é aquilo que o Madu falou, eles dão a entender, eles não falam de maneira explícita, né? É bem poético, vale a pena assistir Moonlight. Mas, saindo dessa questão fílmica, essa questão também na música, né? Eu acho que alguns artistas vêm crescendo, sendo pessoas LGBTs e falando sobre afeto. E eu queria perguntar a você, qual artista você acha que tem esse repertório tão grande, ou que você gostaria de indicar? Tantos. Eu quero muito falar sobre a Linda Quebrada. Ela Sim. tem 2 álbuns, né, de estúdio. Ela é maravilhosa, o álbum Pajubá dela eu acho fascinante, tantas referências, tantas venerações a artistas que vieram antes, é absurdo, aquele álbum é maravilhoso, eu acho fascinante. Vocês já ouviram? Já escutei. Rapaz, eu não cheguei a ouvir, não, mas eu sou muito de ouvir Lineker, Urias e tal, mas eu quero pesquisar mais sobre Linda Quebrada. Você falou de Lineker, vamos falar um pouquinho sobre Lineker. Lineker foi a primeira artista transgênero brasileira a ganhar um Grammy Latino. Isso aconteceu em 2022. Ela ganhou o Grammy pelo álbum Índigo Borboleta New. Ele estava indicado na categoria Melhor Álbum de Música Popular Brasileira. Pra mim, o Índigo é simplesmente uma obra-prima mesmo. Esse é um álbum tão importante por tantos motivos. Foi escrito durante a pandemia. Ele foi lançado em 2020. Ele foi lançado em 2021. E ele vai contando tantas histórias. Ele não é um álbum realmente. É um álbum que as letras se conectam, mas é um álbum tão potente, onde a Lineker abusa e usa do samba, do pagode. Ela tem um R&B extremamente interessante. A música Psyll é maravilhosa, é uma poesia e você não sabe explicar, sabe? E a Lineker tem um dom de falar de afeto inexplicável, assim. A gente lembrar de Zero. Gente, Zero é mais do que uma declaração de amor. E além de outras coisas, né? A Lineker também sabe falar sobre ela mesma em Lalange, que é uma música com o Milton Nascimento também, do Índigo. É belíssima a voz do Milton, a voz da Lineker, a letra que conta uma história. Então, vai para além, né, dos projetos. E essas pessoas que contam seus afetos. Eu queria trazer outra referência, que é o Rico da Laçã, com o álbum Dolores Dalla, Guardião do Alívio. E tem uma música chamada Braille. E eu tenho uma história com essa música engraçada. Engraçadíssima, porque eu escutei ela a primeira vez no aleatório. Falei, que música horrível. Música chata. Letra pra caramba, palavra pra caramba, rápido pra caramba. O Rico, ele é um rapper, né? E aí, muita letra, achei estranho, pulei. E aí eu tenho uma mania de ouvir álbuns completos. Como diria Beyoncé, escutem projetos completos, por favor. E esse é um álbum pra se ouvir completo. E eu não pulo faixas de álbuns completos. E por coincidência essa música estava lá. E que poesia, que rima rica, que obra, que jogo de palavra. Fez seus olhos me toca como se fosse me lembrar, sabe? Então, essas pessoas LGBTs, elas têm história, elas desejam histórias, elas se possibilitam nessa história. Eu acho que a gente tem que se ver nesses artistas e pensar para além, né? Eu acho que o rap hoje em dia tá chamando pessoas LGBTs. A Duquesa chamando a Urias. Aliás, a Urias é ótima referência. Muita gente gosta do Remind. Eu gosto mais do Fúria. Eu acho que ele vale muito a pena ser escutado. A Urias é um som mais alternativo, mais eletrônico, mais super interessante. A gente tem a Pablo. A Pablo, eu acho que ela tá fazendo um movimento mais do que só na parada de resgatar a cultura brasileira. Sim. Mas também na sua música. Não é da agora, mas a Pablo tá resgatando tantos sons do norte do país, do nordeste. Já o Bastidão Tropical 2 acabou de sair, super rico em cultura brasileira, né? É pensar uma drag queen cantando música brasileira pro Brasil e trazendo músicas que já foram lançadas. Ela, né, remixa, usa samples e coisas do tipo. E aí trazendo para um novo público, para uma nova geração e dando força pra música do Norte, que vem crescendo cada vez mais. Exatamente. E além disso, né, sendo uma referência internacional, gente. Pablo Vittar é uma referência internacional, certo? Então, assim, cantou e dançou ao lado de Madonna? Sim. Então, não, ela só dançou. Só dançou. Ela não quis nem que a Anitta nem ela cantasse. Ave Maria. A diva, né? A O rainha. show era dela. A rainha. Então, assim,
vestindo a camisa do Brasil, trazendo essa brasilidade, né, de volta para nós brasileiros, que não é só de um partido, que é do país. Tem que ressaltar isso aqui. Não existe movimento político que se aproprie da nossa bandeira. Todos nós somos brasileiros, independente de ser direita, esquerda, centro. Todos nós somos brasileiros. Exatamente. Eu queria falar sobre o momento que ela chega no show, que, nossa, é uma carga absurda. Acho que são várias crianças que estão tocando percussão, e aí ela entra, é uma explosão, é lindo demais, foi absurdo. Nunca vou esquecer. Marcante, realmente. Queria perguntar pra vocês quem vocês indicam pro nosso público escutar, né? Porque sim, vocês vão escutar pessoas LGBTs, valorizem esse público e deem força também, né? Eu acho que isso é um ponto importante. Às vezes, muitos artistas LGBTs não conseguem a visibilidade porque a gente não escuta, ou pelo menos não sabem onde eles estão e o que escutar. Quem vocês indicam hoje pra gente? Vou indicar o álbum Almaríssima, da Meli, artista baiana que ganhou o Grammy Latino, se não me engano, de Artista Revelação. Prêmio Multishow. Multishow? Foi o Prêmio Multishow. Esse último álbum dela é absurdo, ela fez vários visualizers sobre um relacionamento. Eu não cheguei a assistir, mas eu já vi alguns trechos e é lindo. Nossa, as músicas são maravilhosas, eu adoro o álbum todo, eu não consigo escolher uma preferida. Assim. Eu consigo. Eu vou indicar pra vocês, então, Derreter e Suar. Pelo amor de Deus, que música! Esse álbum é muito bom. Os visuais também são muito bons, entendeu? Ela entregou o visual, então vá lá ver, vale a pena. Eu quero indicar uma que é bem famosa, mas assim, ela tem um repertório incrível, que é a Glória Groove. Porque, gente, ela é a maravilhosa, ela é a Lady Leste, a Dama de Vermelho, respeitem a Mami, ela é maravilhosa. Acompanho ela desde Bumbum de Ouro, me apaixonei desde então e tô aí com a artista, assim, louca, acompanhando os novos lançamentos. Ela tá numa era mais pagodeira, né, com Ludmilla, lançando pagode maravilhosamente bem. Então, assim, escutem Glória, vivam Glória, entendeu? Saúdam Glória, Glória é maravilhosa. Ô, Glória! Bem, eu vou indicar a Reversa, da Carol Biazin. É um álbum muito interessante. A Carol é uma artista LGBT, ela é uma mulher lésbica. E as letras dela são muito legais. Ela tá numa fase meio bad, mas eu particularmente gosto muito. Eu acho que ela tem letras muito, muito boas. Eu tô acompanhando ela desde ela da época do The Voice, gente. Então, pano pra manga, entendeu? Então, assim, vale muito a pena escutar a Reversa. E se eu for indicar uma do Reversa... eu acho que vocês devem gostar, sei lá, de se movimentar. Então eu vou indicar Barcari. Ui, que chique. Enfim, eu acho que indicações não faltam para vocês assistirem, então vão atrás, por favor. A gente vai deixar os links na descrição. Então, se você quer achar esses links, por favor, vá nos seguir nas redes sociais, @radio.já e @nucleoj. Enfim, chegamos a mais um final de episódio. Eu queria agradecer a presença de todos, de Diego, de Madu. Por favor, digam suas redes sociais, onde a gente pode encontrar vocês. No Instagram eu sou @eldorada_. No Instagram eu sou @diego.zhl. Bem, eu sou Eduardo Andrade. Você pode encontrar nas redes sociais como @EduardoAndade. E esse foi o final do episódio. Obrigado a todos, foi muito especial. E que venham mais especiais. Tem novidade por vir. Preparem-se, hein? Este programa é oferecido pela Rádio Já, a rádio universitária da Unijorge. Foi apresentado por Madu Souza e Eduardo Andrade. O nosso convidado foi Diego Borges. Produção por Eduardo Andrade e Gregory Lima. Direção por Gabriel Vinícius. Operação de áudio por Gerson Lustosa. Edição por Paloma Matos. Orientação por Leonardo Bião.